Por que a gente está gravando? Isso aqui vai virar um curso para o YouTube, tá? Então vocês estão fazendo parte aí de um curso que vai virar para o YouTube, curso que a gente vai trabalhar bastante ele. Para quem já acompanha lá o YouTube da BitGet, já vai eu com o Vitão lá direto, a gente traz muito conteúdo um pouco mais avançado. Às vezes a gente abre o gráfico lá, já começa a operar, as pessoas ficam perdidas, falam, pô, o que vocês estão fazendo? Antes de aprender a DVAP, eu nem sei o que é esse indicador que você está utilizando. Como é que funciona esse indicador? Como é que funciona essa banda de Bollinger que às vezes o Vitor usa, esse IFR que você usa? Então a gente vai trazer um conteúdo um pouco mais iniciante, explicar de fato o que é que funciona cada coisa, como é que funciona o mercado. A gente vai separar isso por aulas. Então vai ser um cursinho bem legal aí para vocês que estão, para quem está aprendendo agora, para quem ainda... Às vezes a pessoa acha que já sabe, tá no mercado lá, pô, acho que eu já tô pronto. Vai lá, começa a operar, começa a perder dinheiro, mas ficou alguma coisa para trás, lá do início. Então é importante a gente rever isso, depois para vocês compartilharem com os amigos aí também, vai ser um curso gratuito, então vai ser um formato bem legal. Deixa eu fazer uma pergunta, alguém aqui ainda não tem conta na BitGet? Ainda não tem conta ou todo mundo já tem? Você não tem? Alguém mais não tem? Tá, todo mundo tem. Por quê? Esse curso ele vai ser seguido de um e-book. Um e-book que eu fiz para a BitGet, um e-book que traz o conteúdo que a gente vai ver aqui hoje. E esse e-book, se vocês já têm conta, ele está no e-mail de vocês. Vocês receberam ele por e-mail. Então até pedir para vocês abrirem aí agora, que a gente vai acompanhando esse e-book. Quem não encontrar no e-mail me avisa, mas só você buscar por e-book no e-mail. Tá bom? E para quem ainda não tem conta, é só abrir conta por esse QR Code aqui que você já vai receber no e-mail também. Então só fazer uma apresentação aqui rápida. Meu nome é Fernando Pereira, estou no mercado financeiro desde 2012, quando comecei a investir. Sou engenheiro pós-graduado em análise de ações e finanças, sou assessor de investimento, sou analista CNPI, tenho toda aquela sopa de letrinhas do mercado financeiro e estou na BitGet já há mais de um ano. Lá sou gerente de conteúdo. A BitGet, que é uma das 5 maiores corretoras de criptomoedas do mundo hoje. A pioneira em copy trade de futuros, depois a gente lançou o do spot também, mas de futuros a gente é a maior do mundo. A gente gera em torno aí de volume total, mais de 8 bilhões de dólares por dia de volume. Então a corretora que vem crescendo muito e é a que mais cresceu nos últimos anos. A gente pode ver isso tanto pelo volume da corretora, volume de novos funcionários, são mais de... Quantos funcionários? 1.500 funcionários no mundo hoje. A corretora vem crescendo bastante. O token nativo da BitGet, BGB, atingiu 5 máximas históricas só esse ano. Inclusive, semana passada atingiu de novo. Quem não tem está perdendo dinheiro, inclusive. Um ótimo token para se ter na carteira. Então a corretora está crescendo bastante e a gente foca muito no educacional aqui no Brasil. Acho que esse é o nosso principal diferencial aqui, além dos serviços que a gente presta, é o educacional. A gente foca em ensinar vocês. A gente quer que vocês aprendam a operar. A gente está cansado de pessoas perdendo dinheiro. Tem um mito no mercado que eu ouvia muito na época de BTG, já trabalhei no BTG, que se falava que a corretora queria que as pessoas perdessem dinheiro, porque você perdia para a corretora e não é bem assim que funciona. Na verdade, a corretora ela ganha com as taxas de transação, com as negociações. Então, se você está negociando numa corretora, aquela corretora está lucrando, independente se você ganhe ou perca. Então, o interessante para a corretora é que você opere, não que você perca dinheiro, como algumas pessoas dizem. Então, o que a gente tenta trazer? Um educacional para que você aprenda, você opere e você ganhe cada vez mais. Porque assim a gente está ganhando, vocês também estão ganhando. Então esse que é o diferencial aqui da corretora. Vitão, quer se apresentar? Opa! Pessoal, meu nome é Victor Rocha, como eu falei para vocês anteriormente. Nasci em Sorocaba, São Paulo, uma cidade interior. O bairro que eu cresci é um bairro da periferia lá de Sorocaba. Então, desde pequeno, assim, eu sonho muito em mudar de vida, mudar a vida da minha família. E eu precisei lutar bastante desde cedo para realizar meu primeiro sonho de vida, que era entrar numa faculdade. Né? Na época que eu tinha ali 16 para 17 anos, meus pais disseram que não iam conseguir me ajudar, né, devido à questão financeira. E aí eu precisei estudar para conseguir o ProUni, que é uma bolsa, né, que te dá a oportunidade de fazer uma faculdade para quem estudou a vida inteira em escola pública. Né? Nisso eu consegui entrar na faculdade, foi assim, a minha primeira realização, né, porque eu via que através da faculdade eu ia acabar conseguindo mudar a minha vida e, quem sabe, a vida da minha família. Né? Só que aí, trabalhando ali quase 10 anos na indústria, eu acabei vendo que engenharia não seria o lugar que eu queria estar para sempre. Né? Há 10 anos atrás, eu conheci o mercado financeiro, comecei a me apaixonar pelo mercado financeiro, só que na época eu tinha muito preconceito em relação ao trade. Eu não sei se alguém aqui já teve preconceito com trade, né? Eu ficava muito pé da vida de ver aqueles caras falando de dinheiro, de Lamborghini, de comercial com um monte de dinheiro caindo do céu, né? Eu falava, onde já se viu isso, né?
pagando um cafezinho com trade. Então eu tinha muito preconceito daquilo, né? Então demorou um pouquinho para eu ingressar no trade. Então eu investia na bolsa, né? Investia através de fundos de investimento, CDB e tudo mais. Até que, há 7 anos, eu conheci um pouco mais do trade, comecei a estudar, né? Nisso trabalhando na empresa onde eu trabalhava. E aí chegou um certo momento que eu resolvi sair do trabalho, um trabalho muito bom que eu tinha na cidade de São Carlos. Eu era gerente de operações e resolvi ir para o trade de cabeça, né? De coração, com tudo. Aí foi onde o desafio ficou mais difícil. Né? O desafio ficou muito mais difícil porque quando você não tem uma renda, né, do trabalho, a pressão é muito maior. Né? Minha namorada está aqui, a Kátia, ela sabe o período que eu vivi nesse momento, né? E aquela época foi muito difícil, porque todo mundo que está aqui, vocês podem ter certeza, galera, que os erros que vocês já cometeram, eu já cometi todos. Né? A gente estava conversando ali, como é que é o seu nome mesmo, querido? Fábio. Fábio falou, nossa, aconteceu uma época que eu deixei uma operação aberta cruzada e derreteu e perdi tudo. Já aconteceu comigo. Qualquer coisa, trade de vingança, tudo que pode errar nesse mercado, eu já errei. Né? E aí, pessoal, eu comecei a entrar em grupos de Telegram para passar um pouco do meu conhecimento e eu vi que tinha muita gente precisando de conhecimento verdadeiro e real. Né? Por causa de muitas falsas informações que eu vi que estavam passando. E aí, trocando ideia no Telegram e tudo mais, chegou um momento que alguns amigos me falaram, então, por que você não dá uma mentoria, né? Por que você não dá uma mentoria pra gente? Eu falei, nossa, mas eu nunca fiz isso. Né? E aí foi assim que eu comecei a empreitada de ser mentor nesse mercado. Né? Começando dando mentoria para 5 amigos, que na época aceitaram, e hoje estamos aí com mais de 200 alunos. Né? Isso há 3 anos atrás. Então, hoje, meu propósito, pessoal, é trazer informação verdadeira, educação verdadeira em relação ao trade, porque não é fácil, igual algumas pessoas vão falar para vocês. Eu já tive insônia, já tive dor de cabeça, tremedeira nos olhos, quebrar tudo quase meu dinheiro que eu tinha por conta do trade. Então a gente quer trazer para vocês segurança e como operar do jeito certo. Tá bom? Contem com a gente. Então, já começa então com o nosso primeiro tópico do book. Explica pra gente qual que é a diferença dos tipos de trade, né? Assim, diversos tipos de trade que a gente pode fazer. Explica pra gente. Monstros, nós temos hoje várias formas de operar no mercado financeiro. Buy and hold, né? Todo mundo conhece, que é você comprar e deixar lá seu capital comprado naquele ativo através de uma análise fundamentalista, que é muito importante ser feita antes, né? Tem gente que faz buy and hold, mas não faz análise fundamentalista, né? Compra porque alguém indicou. Aí compra buy and hold, que aconteceu muito em 2021, final de 2021. Muita gente comprou buy and hold, comprou ADA a 3 dólares e está agora, até hoje, segurando a ADA, esperando ela voltar um dia a 3 dólares. Não julgo. Normal. Isso acontece com qualquer pessoa que entrou em 2021, 2022 no mercado, faz parte, né? Existe também o day trade, que é onde eu mais gosto de atuar, né? É uma operação que normalmente dura no máximo um dia, ou entre o dia ali. Né? Existe o swing trade, que dura 2 dias, às vezes semanas, né? Que é uma operação com gráficos, você utilizando tempos gráficos um pouquinho mais longos, né? 4 horas, diário, que é uma excelente forma também de se operar, principalmente quando eu não estava com tempo hábil o dia inteiro para operar, utilizava muito do swing trade, né? Era excelente para fazer as operações. E está faltando um aqui também, que eu gosto bastante, que é o scalp. Né? Por que eu vou falar do scalp, turma? Porque scalp, pessoal, é como se fosse a Fórmula 1 do trade. Tomem cuidado se você não tem experiência e já ir para o scalp. Tá? Às vezes a ansiedade faz a gente ir para o scalp. Né? Só que, por exemplo, você não pode começar na Fórmula 1. Você tem que começar onde? No kart. Né? No position trade, que é uma operação ali que dura mais tempo, né? Parecido um pouco até com buy and hold. Não comece no scalp, por favor, tá bom? Isso é importante falar, porque eu vejo muita gente entrar no mercado começando pelo scalp ou começando pelo day trade, e o processo é totalmente inverso. Quando a gente fala de scalp, o scalp opera que está em frente. Então, quando eu faço scalp, eu opero ou gráfico de 3 minutos ou gráfico de 5 minutos. 3 minutos, é aí que tá. Quando a gente faz, por exemplo, um position trade é como se fosse um swing trade, um trade mais longo, só que num gráfico semanal, por exemplo.
A gente tem uma semana, a partir do momento que você vê a sua entrada, para você tomar uma decisão de compra ou venda. Quando você vai para o scalp, você tem 3 minutos para tomar a mesma decisão. Quando a gente leva isso para o scalp, quando a gente está num gráfico semanal, a gente precisa de muito mais dinheiro envolvido para aquele trade andar. Seja para cima ou seja para baixo. Por exemplo, o Bitcoin, ele fazer um candle semanal de 10%, ele precisa de mais ou menos 700 milhões de dólares sendo negociados. Agora, quando a gente leva isso para um gráfico de 3 minutos, a gente está falando de um volume muito menor. Uma pressão compradora muito menor. Então, você está exposto a mais volatilidade, a mais erro. Por quê? Quando a gente está num gráfico semanal, a gente está falando de muito dinheiro envolvido, a gente está falando de decisões sendo tomadas aos poucos. Grandes players comprando um dia, comprando um dia, comprando um dia, comprando um dia. Agora, um gráfico de 3 minutos é um único player, na maioria das vezes, tomando uma decisão. Então, o seu erro ele vai ser maior num gráfico menor. Isso é importante. Então, por isso que você precisa aprender lá na frente. Você precisa aprender o position, você precisa aprender o swing, depois você vai para o day trade, depois você vai para o scalp e não fazer o processo contrário. As pessoas acham que elas vão ganhar mais dinheiro no scalp e no day trade. Algumas pessoas de fato ganham. Mas eu vou dar um exemplo. Eu opero day trade, eu não opero scalp, mas eu opero day trade também há muito tempo. Quem está no meu grupo do Senai sabe que a gente faz operações. Inclusive está numa operação agora, né, de Cardano. Mas eu fiquei agora, recentemente, eu voltei de Buenos Aires, eu fiquei uma semana em Buenos Aires, sem fazer nenhum trade de day trade. Porém, eu estava posicionado no swing e no position trade. Foi a semana que eu mais ganhei dinheiro esse ano, sem fazer nenhuma operação. Aqui você vai ganhar dinheiro, na maioria das vezes. Aqui você vai fazer sua rendinha extra. A gente costuma falar que o day trade scalp paga as contas. Paga as contas, Tudo da sua vida é o swing. É o swing. o position. As pessoas têm que entender isso. Tem que entender. Não é só o trade, não é... É gostoso fazer trade, né? Essa que é a diferença. É gostoso a gente sentir aquela dopamina subindo. A hora que você clica no botão, o que gera aquela dopamina é a curiosidade. Será que eu vou ganhar ou vou perder dinheiro? Isso causa emoção. E você fazendo isso o tempo todo lá, num gráfico de 3 minutos o dia todo, é igual você ficar no TikTok, rodando vídeo. A dopamina é a mesma. Mas aqui você não vai mudar de vida. Você vai mudar de vida aqui. Você vai mudar de vida aqui. E tem que tomar cuidado que muitas pessoas acabam viciando, né? Exato. É isso, o que o Fernandinho falou, a dopamina, ela pode te viciar. Eu já fui viciado. Então, eu também. E aí tem vários alunos também. Então tem que tomar cuidado com isso. De se viciar no trade, né? Sim. Dando um pouco de tópico, mas ainda falando sobre trade, falar de duas formas diferentes de se analisar um ativo. E duas muito importantes para qualquer tomada de decisão, que é a análise técnica e análise fundamentalista. Aqui nesse curso hoje a gente vai falar muito sobre análise técnica, leitura gráfica. Análise técnica, basicamente você observa a movimentação dos outros players do mercado, se eles estão comprando, vendendo, para você surfar junto com esses players. O gráfico vai te contar essa história. A análise técnica ela te conta uma história por meio de gráficos. A análise fundamentalista, não. A análise fundamentalista é muito mais focado no objetivo que aquela empresa tem quando ela construiu, no caso, aquela criptomoeda. Toda criptomoeda, tirando o Bitcoin, todas as altcoins são empresas. Existe uma empresa por trás que criou. Ou às vezes só um Zé Ruela que criou uma meme coin. Mas a maioria das vezes altcoins sérias tem uma empresa por trás. Então você não está investindo somente na moeda. Você está investindo na empresa. Você acredita que aquela empresa pode mudar o mundo? E isso não tem nada a ver com análise técnica. É importante você saber os dois. As duas formas são importantes. Principalmente, por exemplo, você vai fazer um position trade, muitas vezes só análise técnica não vai servir. Vamos utilizar como exemplo a FTX, nossa falecida FTX. Concorrente que foi pro saco, sorte nossa. Abriu um espaço no mercado, que ela era a segunda maior. Foi pro saco, crescemos, tá ótimo. Mas o que aconteceu com a FTX? Muitas pessoas analisavam o gráfico da FTX naquele momento e falavam, pô, tá um gráfico interessante, tá entrando pressão compradora, os investidores estão comprando. Essa é a história que o gráfico conta. Mas e o fundamento por trás? E a pirâmide que estourou? Então você precisa saber os dois. Lembrando, onde você vai ganhar dinheiro? No position. E para o position, o fundamentalismo também é importante. Às vezes só o técnico não basta. O técnico vai ser muito importante para swing trade, para day trade, para scalp. Mas o fundamentalista também é importante, principalmente nesse mercado perigoso. O que eu aconselho para quem está começando agora? Foca em Bitcoin, que ela é a maior. Foca em Ethereum, porque são moedas que você não vai precisar tanto disso. Você vai conseguir ganhar dinheiro aqui. Outras moedas, se você estiver operando um time frame maior, você vai precisar saber isso aqui também.
Então tome muito cuidado. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, abriu um trade no gráfico semanal da XLTCM2K3. Por quê? Porque o gráfico estava bonito, beleza. Mas você não sabe que isso aqui é uma pirâmide que vai quebrar daqui 2 semanas. Então é muito importante você ter os dois, você saber dos dois e quando utilizar os dois. E é muito importante também que agora que nós estamos voltando aí nessa temporada de alta, né? E que pode sim durar bastante tempo, que vai surgir um monte de gente, pessoal, falando de criptomoeda X, criptomoeda Y, que é para vocês comprarem X e Y, né? Assim como aconteceu em 2019, 2020 e 2021. E aí é importante ter esse conhecimento para que vocês não caem em ciladas.